Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor. Amém, meu querido e minha querida? Eu já quero chegar sendo bênção para você, quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar que Deus vai te dar coragem para enfrentar o inimigo, que Deus vai te dar sabedoria para enfrentar o inimigo, porque às vezes a gente não tem coragem e não tem sabedoria. Ficamos com medo do inimigo. Então, em nome de Jesus, que você possa ter coragem, que você possa ter sabedoria e possa ter atitude para enfrentar o inimigo da sua alma. Amém? Em nome de Jesus, quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração abre os céus ao meu e ao seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar de honra que é todo seu e de mais ninguém. Repreenda o laço, o embaraço, a fúria do adversário, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa finança, sobre o nosso casamento, sobre a nossa saúde, no nome de Jesus. Senhor, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu quer falar conosco. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook para a honra e glória do Senhor Jesus, tá? Eu já quero te pedir para você dar o seu likezinho, que é o seu joinha, porque toda vez que você dá o seu joinha, você falando pro YouTube que esse é um vídeo com conteúdo, ele passa pro feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus e vamos lançar as redes mais longe no nome de Jesus. Amém? É, eu já quero te pedir hoje, gente, é quarta-feira. Amanhã é o culto da vitória e você é o nosso convidado. No nome de Jesus, venha, porque vai ser céu aberto. Eu creio que o Senhor vai falar tremendamente com você, no nome de Jesus, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Gente, eu tô atacada da minha alergia. Então, se eu tossir, espirrar, parar para beber água, já me perdoa no nome de Jesus. Esther, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu e todos os outros judeus? Não, porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para este tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejum por mim, e não comas nem beba por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Amém? Essa é uma passagem gloriosa que ela nos conta sobre um homem chamado Amã,
que faz uma lei para poder pegar um homem chamado Mardoqueu, que era parente da rainha Esther, porque ele era judeu. Então ele faz um decreto que o rei Assuero acaba assinando o decreto, né, que no dia teria o dia exato que eles iriam executar todos os judeus. Só que o rei não sabia que a rainha Esther era judia. E a rainha Esther não sabia o que estava acontecendo porque havia algum tempo que ela não viu o rei. Por quê? Porque Amã estava controlando todo o reinado, controlava a agenda do rei, manipulava o rei. E o rei não sentia que estava sendo manipulado por Amã. Às vezes, algumas pessoas nos manipulam e a gente não sente que está sendo manipulado. Ei, querida e querida, você está sendo manipulado por alguém? A tua agenda, o teu tempo, a tua vida, a tua casa, as tuas coisas, os teus negócios, está sendo manipulado por alguém? Preste atenção, porque a maioria dos manipuladores, eles vêm assim, são pessoas muito bondosas, tá? Que você nunca vai desconfiar que ela tá te manipulando, porque tudo que ela faz parece que é pro bem, entendeu? Mas é pro bem dela e não pro seu. Basta você abrir os olhos que Deus vai te mostrar os manipuladores que nos cercam, no nome de Jesus. Mas a palavra diz que havia um tempo que a rainha Esther não ia ter com o rei. E se você se apresentasse diante do rei sem ser convidado, sem ser convidado, você era morto, a não ser que o rei estendesse o cedro para você. Então ela pede esse jejum, que jejum pela vida dela, porque ela ia ter com o rei. Entendeu? Ela ia até lá falar com o rei. Então ela começa a orar e ela começa a jejuar. Ela pede 3 dias de jejum. Olha a importância do jejum. Então nunca tome decisão sem fazer jejum, sabe? Eu sempre falo, vai vender? Faça jejum. Vai comprar? Faça jejum. Nunca faça tome decisões se antes você jejuar, se antes tem um propósito. Então ela pede que jejue pela vida dela. Você tá entendendo? Porque o jejum edifica a gente. Porque ela ia se apresentar ao rei. Então o ato dela se apresentar ao rei sem ser convidado, o rei podia mandar matar ela, podia ver aquele ato como um ato de desobediência, porque ele não havia chamado ela. Então os 3 dias passam. E quando os 3 dias passam, ela anda pelo pátio. Quando ela anda pelo pátio, o rei vê que ela está no pátio indo em direção a ele. E sabe o que acontece? Ela chega até o rei e o rei estende o cedro para ela. Ele não estende o cetro porque ele é bonzinho, porque ele era apaixonado por ela, não. Porque houve um jejum, houve uma oração, uma nação inteira jejuou pela vida dela, para que ela fosse falar com aquele rei, para que ela fosse falar com o marido. E a conversa era convidar o rei e Amã, o manipulador, para um banquete que ela iria fazer em homenagem a eles. No fundo, o que ela queria era contar para o rei o que Amã estava planejando fazer. E foi isso que ela fez. O rei vai ao banquete com Mardoqueu e ela vai ao primeiro banquete. No dia seguinte tem outro banquete que ela convida de novo, novamente. E eles vão. E com isso o ego de Amã vai se inflamando, porque o manipulador, né, quando ele acha que ele está ganhando, ele fica assim, o todo-poderoso, ele se acha o certo, ele se acha o cara. Então Amã estava se sentindo o cara. Só que Deus é poderoso em tirar máscara de manipuladores, em tirar máscara de pessoas que nos enganam. Então aqui a rainha Esther conta a verdade para o rei. E ao mesmo tempo que ela conta a verdade para o rei fica tão atônico que ele sai da sala. E no ato dele sair da sala, Amã, no desespero, se joga em cima dela e pede misericórdia. Só que o rei volta para a sala e vê aquela cena. Então, na cabeça do rei, ele também estava, sabe? Como se estivesse dando em cima da rainha, entendeu? Como se estivesse oprimindo a rainha, porque Esther era rainha, entendeu? Então a coisa piora para ele, para Amã. Então eu quero te dizer que às vezes você está passando por uma luta, por uma grande situação que você não sabe o que fazer.
sabe? Uma decisão que você tem que tomar e você não sabe o que fazer. E Deus aqui nos ensina com a rainha Esther a jejuar antes de fazer qualquer coisa. Ela tinha um decreto de morte, porque o povo judeu ia ser morto, o decreto estava assinado, e o decreto dos medos e dos persas não voltava atrás. Havia um decreto de morte, mas Assuero escreve um outro decreto em cima de um decreto, porque Deus é especialista, gente, sabe, em honrar quem foi desonrado. Então, você, meu querido, você, minha querida, que está sofrendo perseguição, você que vai vender, vai comprar, tá com alguém que você precise falar com aquela pessoa e a resposta daquela pessoa tem que ser favorável ao seu coração. Começa a orar, começa a jejuar. Quando eu vou falar com alguém que eu preciso de um sim daquela pessoa, eu começo a orar antes. Eu começo a jejuar para Deus tocar no coração daquela pessoa e que aquela resposta daquela pessoa seja favorável a mim, se assim for da vontade do Senhor, né? Porque não adianta ser favorável a mim porque eu quero, não. Tem que ser favorável a mim, se assim for da vontade do Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para você. Porque às vezes o que você acha que é bom para você vai ser muito ruim para você no futuro. Eu já passei por uma situação que eu chorei muito quando eu perdi, porque eu achei que eu tinha perdido algo muito grande, uma oportunidade muito grande na minha vida. Mas hoje, com os olhos espirituais abertos, eu olho que foi um grande livramento do Senhor. Sabe? Então Deus às vezes nos livra, às vezes não, todas as vezes ele nos livra. Só que às vezes a gente vai pensar que é a mão do Senhor que está pesando sobre a gente, mas não é. A palavra de Deus fala assim: o que eu faço agora tu não entendes, mas lá na frente tu entenderás. Então hoje eu posso dizer que hoje eu entendo a mão do Senhor, o que foi feito dessa minha história que eu acabei de falar. Então, às vezes, Deus vai tirar pessoas do seu caminho, deixa Deus tirar. Porque Deus ouviu conversa que você não ouviu, viu zap que você não viu, viu telefonemas que você não viu. Deus é especialista, meu querido e minha querida. Entendeu? Deus é especialista em ouvir o que a gente não ouve, em ver o que a gente não está enxergando, tá? Então, em nome de Jesus, seja como a rainha Esther. Essa semana eu tô falando de grandes mulheres, né? Tô falando só sobre mulheres, porque o mês do agosto, né, é o mês do feminicídio. Então, tem muitas mulheres que são mortas. Então, essa semana eu vou pregar a semana toda sobre mulheres, para você ver como existem grandes mulheres na Bíblia, tá? Então, Esther foi uma mulher que salvou uma nação. Ela teve coragem, porque para fazer o que ela fez, ela botou o pescoço dela à risca, portanto que ela fala: se perecer, pereci. Então, em outras palavras, se eu morrer, eu morri. Mas ela jejuou antes. Então eu entendo que antes de entrar numa batalha, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que jejuar. Eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que chegar mais perto do Senhor. Você tá entendendo? E a gente quer entrar em batalha sem armadura, quer entrar em batalha sem oração, quer entrar em pelejas que não estamos preparados. E muitas das vezes, meu querido e minha querida, ainda pegar a peleja que não é nossa, que é dos outros. Problemas dos outros com a nossa mão. Temos mania de pegar problemas de pessoas com a nossa mão. Então, em nome de Jesus, pare de pegar problemas com a sua mão. E principalmente problemas de outras pessoas, sabe? Ore antes, Senhor. Faça um jejum. Senhor, eu posso pegar esse problema com a minha mão? Senhor, tu tá nesse negócio? Sabe? É isso que a rainha Esther pediu quando o povo entrou em jejum. Que orasse por ela, para que Deus intercedesse, para que Deus fosse na frente de Assuero, para que Deus favorecesse o coração de Assuero a favor dela. Portanto, que quando ela chega, sabe, ela nem abre a boca, ele já estende o cedro para ela. E ela toca no cedro. Em outras palavras, ele está falando: você é bem-vinda aqui, pode falar comigo. Entendeu? Mas por quê? Foi feito um jejum.
Foi feita uma oração antes, mas você não. Você quer ir lá fechar um negócio e falar com a pessoa, sabe? Ir lá pedir aquele perdão sem orar antes, sem jejuar antes. Não estou falando que você não tem que pedir perdão, não, irmão. Temos que pedir perdão, sim. Mas é bom você jejuar antes. Entendeu? Porque você não sabe o que está no coração daquela pessoa, o que aquela pessoa, sabe, está planejando contra você. Então, jejue antes de fechar negócio, antes de falar com alguém. Ah, eu vou falar com meu chefe. Ah, eu vou fazer isso. Jejue antes. Ah, preciso tomar uma decisão no meu trabalho. Jejue antes. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida sentimental. Jejue antes. E não é só jejuar, gente, é esperar a resposta de Deus. Porque você não orou, você não conversou com Deus, então agora aguarda a resposta de Deus. Porque Deus também responde. Não é só você chegar e despejar um monte de coisa no colo do Senhor. Tem que esperar o Senhor falar também. E aqui Esté teve sabedoria. E no banquete ela denuncia a mão. Então, quando você tem sabedoria, Deus prepara banquetes para você denunciar o teu perseguidor, aquele quem quer te matar. E sabe o que acontece com Amã? A forca que ele prepara para Mardoqueu, ele cai nela, ele e toda a família dele. Então, meu querido, a forca que prepararam para você, o laço do passarinheiro que prepararam para você, a cova que abriram para você, só jejua. Só entrega na mão do Senhor. Entrega mesmo, é rasgar o coração, botar o joelho no chão, falar com o Senhor, sabe? Clamar, gritar: Senhor, me socorre. Se tu não me socorrer, eu vou morrer aqui, sabe? É isso. É isso. Porque foi isso que Esther fez. E com isso ela salvou toda uma nação. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, acalma o teu coração, viu? Porque o teu perseguidor, aquele a qual planejou para te derrubar, puxar o teu tapete, está na mão do Senhor. Só jejua. Senhor, blinda, me blinda. Troca o meu fardamento, coloca sapato de fogo, coloca escudo, coloca espada, coloca couraça, coloca capacete, me blinda, Senhor. Só fala para o Senhor te blindar, porque do mais é o Senhor quem faz. Aqui, Deus deu a vitória na mão do povo. Então, tem vitória para você também, mas você tem que aprender o caminho do jejum. Você tem que aprender o caminho da oração. Amém? Agora eu quero falar, porque tem pessoas aqui, mas antes de eu dar esse recadinho, eu quero que você profetize no nome de Jesus. Você vai profetizar comigo assim: o Senhor já foi na frente da minha batalha. O Senhor já foi na frente da minha batalha. O Senhor já foi na frente da minha batalha, no nome de Jesus. Coloque aí nos comentários, não só coloque, profetize. O Senhor já foi na frente da minha batalha, porque quando Deus vai na frente da minha batalha e da sua batalha, é vitória ganha, no nome de Jesus. Amém? Agora, olha só, pastora, eu sei que tem muita gente que me segue aqui e não é evangélico, né? Pastora, eu não sei jejuar, a senhora fala tanto em jejum, você vai colocar aqui entre parênteses. Pastora, dá uma aula sobre jejum, que eu dou essa aula online aqui. Você vai colocar entre parênteses: pastora, dá uma aula sobre jejum, que eu vou dar aula aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês poderem aprender, porque tem batalhas que é só com jejum. A palavra de Deus vai falar que certas castas de demônio é só com jejum e oração. E aqui era uma casta de demônio que estava sobre Amã. Entendeu? Então, certas castas de demônio é só com jejum e oração. Certas batalhas você só vai ganhar se você entrar em jejum e oração. Amém, meu querido e minha querida? Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para entregar nossa vida nas tuas mãos. Repreendo o laço, o embaraço, a fúria do adversário, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Toma, Senhor, o nosso adversário nas suas mãos. Senhor, nos ensina a jejuar. Pai, aquelas pessoas que não conseguem jejuar, tu dá força para ela jejuar, para ela cumprir o jejum dela, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos ensina, Senhor, a não tomar decisão, não fechar negócio, não fazer nada sem antes falar contigo.
Toma a frente, Pai amado e Pai querido, da situação. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Toma a frente da nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Beijo grande, até a próxima. Compartilhe essa live no nome de Jesus.